Boa noite a todos. Fico muito feliz, muito honrado de estar aqui mais uma vez nessa casa, que eu sempre exalto, né, esse coro quando vocês estão cantando, é realmente maravilhoso. Fico muito feliz, né, de estar aqui com uma ferramenta. Eu sempre gosto de dizer isso: quem está aqui não é melhor nem pior do que ninguém. É aquele que às vezes tem que ter cara de pau, mas que vem para compartilhar um pouco dos ensinamentos, né, dos conhecimentos que vem adquirindo. Então eu, quanto ferramenta de Jesus, se eu fizer o meu trabalho bem feito, quer dizer que vocês vão sair com um pouquinho mais de conhecimento aqui, ou um pouquinho mais de amplitude de visão. Como a gente estuda às vezes, né? Que o Senhor cresça sempre e que nós possamos diminuir. Não é sobre nós, é sempre sobre Ele. O tema escolhido pela casa é um tema um tanto quanto intenso. Esse é um tema que normalmente faz com que a sensibilidade que eu acabo tendo mediúnica, eu perceba muita presença. E a casa hoje está cheia, mas não está cheia somente no âmbito material. Não sei se os mais sensíveis também estão percebendo. É assim, muita intensidade mesmo. Até calor de ver aqui, fiquei com a cara toda quente. Enfim, né, dessas sensações, mas que a gente possa fazer esse trabalho da melhor forma possível. O tema é obsessor, algoz ou sofredor. E aí eu preciso iniciar perguntando o que vocês acham sobre isso. O que é o obsessor? É de fato um algoz? É um sofredor? É o danado que me arrebenta sempre? Como que é? O que vocês acham? Sofredor, as duas coisas? Então a gente bate a sopra. Danado, tá me arrebentando, mas tadinho. Olha só como ele sofre também. Eu tô só brincando. Um pouco de cada um. O que é ser um algoz, gente? Uma pessoa que procura vingança. Você magoou, machucou a pessoa que machuca, que bate e maltrata, por exemplo, na época da escravidão, os algozes dos escravos eram os povos, né? Legal a referência, pelo amor de Deus. O algoz não necessariamente ele busca vingança, né? Mas ele é aquele que é como se fosse o vilão da sua vida. Aquele cara que está ali, aquela pessoa, aquele ser que está ali e acaba sendo o que te prejudica. Eu vim aqui com a base do Livro dos Espíritos para a gente começar a criar toda essa sustentação para depois a gente adentrar efetivamente no que tem que ser. Relógio ali, eu vou até que horas? 8. Show. Da manhã. Então, a gente vai pegar aqui logo de... Olha, eu nem falei, né? Meu nome é Sauler Barcelos, embora tenha sido dito. Eu sou o tio da evangelização, eu trabalho mediunicamente, eu faço palestras, tenho grupos de estudo, né? Que eu acabo sendo facilitador, ou pelo menos tento, me esforço por ser. E às vezes as pessoas, nossa, esse cara então, né? Esse cara é cheio de dívida, cheio de débito, e por isso que a gente busca tanto. E verdadeiramente eu sei o quanto que eu preciso. E por isso eu estou nessa seara, incessantemente, indo para tudo quanto é lugar, seja online ou presencial, porque isso é muito positivo para mim. Poxa, ele é tão bacana, né? Vem falar, eu estou fazendo isso primeiro para mim, porque eu preciso. Não estou mentindo para vocês, é muito real. E eu demorei um pouquinho para chegar e admitir isso. Porque a gente quer ser bom, né? Nossa, eu tô... Que bom que o que me faz bem também ajuda as outras pessoas. Mas o objetivo primeiro é que eu possa aprender. A gente precisa fazer esse movimento. Eu vou pegar aqui no Livro dos Espíritos, não sei se vocês conhecem essa tradução, estou ganhando nada com isso, tá? Mas é porque é muito boa, do Cláudio Damasceno. Quem quiser, é uma leitura mais facilitada, não perde em nada com relação ao que a gente está acostumado, né? Da obra básica, não perde em nada, mas a leitura é um pouco mais facilitada. Sobre os Espíritos, capítulo 1, diz o seguinte... Na pergunta 77, os espíritos são seres que diferem dos outros perante a divindade ou são apenas emanações ou porções dessa divindade e chamados, por isso, filhos de Deus?
A resposta diz o seguinte: os espíritos são obra de Deus. O mesmo ocorre com o homem que faz uma máquina. Essa máquina é obra do homem, mas não é o próprio homem. Quando o homem faz uma coisa bela e útil, por ele ser responsável por essa criação, ele a chama de sua filha. O mesmo ocorre com Deus. Somos seus filhos, porque somos sua obra. Toda essa base, eu quero que vocês analisem que não existe nenhuma divisão moral. Todos nós somos criados como perante a doutrina espírita? Sim. Alguns mais ignorantes do que os outros. Mas aqui o ponto principal é que todos nós fomos criados no mesmo ponto de partida. Todo mundo veio zerado, sem débitos e sem créditos. A gente começou do mesmo jeito. E se eu comecei zerado, a gente já cai por terra que alguém foi criado mal. Deus é perfeito. E a perfeição de Deus se reflete nas suas obras. Aí não, sabe? Putz, grilo. Nós somos obra divina. Estou muito longe de ser perfeito. A nossa essência é perfeita. Só que nós somos o brinquedinho que a gente, quanto um construtor, faz lá e dá um sopro diferente e ele começa a agir por conta própria. Imagine se fosse uma árvore. A árvore está lá, só que agora ela tem escolhas. Se você chegar lá, abraça a árvore, dá beijinho, trata bem, rega, molha, poda de uma forma super consciente e saudável para ela, ela vai, você é bacana, então toma meu fruto aí. Agora chega um outro, começa de repente a rabiscar lá porque acha bonito, né? Eu amo fulana de tal, fulano de tal. Aí depois termina, vai lá e rasca ainda mais, né, a árvore, porque não ama mais. E aí a gente está fazendo a árvore sangrar. Se a árvore tivesse escolhas, você acha que elas dariam com a mesma felicidade os seus frutos para esse que agora está maltratando ela? Nós estamos nessa vibe. Por isso que a nossa condição ainda é de estarmos num planeta de provas e expiações. E a gente precisa se recordar disso. Não é para não se cobrar nada, mas não se cobrar de uma forma exacerbada, porque nós estamos em marcha evolutiva. A gente está muito mais próximo do começo do que do fim, gente. Vamos lá. Primitivos, provas e expiações. Opa, já chegamos. Mas ainda tem mais 3. A gente está muito mais próximos, então, estamos mais próximos dos homens das cavernas, primitivo, do que da última classificação, que seria para os espíritos angélicos, crísticos. Não estamos nessa vibe ainda e não vamos conseguir, durante muito tempo ainda. Estou querendo jogar balde de água fria em ninguém não, mas se alguém está pensando que vai ser um espírito crístico nessa vida, desculpa, mas está se iludindo. Não vai. Mas Jesus falou para a gente ser perfeito como perfeito é o nosso Pai Celestial. É para a gente não ficar tentando medir nada, é ser perfeito sempre. Faz seu melhor, mas seu melhor de verdade. Eu olho de repente para a Jade, eu quero fazer alguma coisa e eu faço de uma forma ruim. Eu fiz o meu melhor? Não, dava para ser um pouquinho melhor. E é isso que a gente precisa se analisar, olhar para dentro. Quem aqui tem o pré-requisito para de repente cometer um crime hediondo? Levanta a mão. Há pouquinho a gente levantou. Todo mundo, mas ninguém levanta, né? Quer ver? Vou colocar de uma forma bem ruim agora, para a gente perceber sobre isso. Quem tem parente que ama muito, que vocês amam muito, assim, tipo, absurdamente, levanta a mão. Rapaz, tem gente que não levantou. Eu não quero ser dessa família, não. Sem DR. Imaginem agora, gente,
numa situação hipotética que Deus queira que nunca aconteça com nenhum de vocês isso. Deus queira que não aconteça. Vocês chegam numa situação, vocês entram em casa e vocês veem que a porta está arrombada. Vocês ouvem alguns gemidos de desespero. E quando você entra na cena, tem uma pessoa maltratando absurdamente aquela que a gente ama, e ele deixa a arma bem próximo de onde você chega. Nesse momento, vocês chegam e falam: meu irmão, não faça uma coisa dessa, vamos orar agora juntos. O amor é o que deve fazer a grande massa se tornar luz. Eu não faço um negócio desse. Eu não consigo ainda. Eu não consigo. Quem teria grande tendência de pegar e de repente alvejar, atirar? De repente não, com certeza. Nesse momento, nós estamos fazendo um ato contrário com a lei do Cristo. Porque o Cristo diz: quem com a espada fere, por ela perecerá. Não é para ninguém se sentir mal, não. Essa é a nossa condição evolutiva. E quem acha que é super evoluído, vai para o Rio de Janeiro ou São Paulo, naquele trânsito caótico, e vamos lá, é só oração a todo momento. Que é bravo. Por que eu estou trazendo essa reflexão? Quem aqui já foi católico, levanta a mão, por favor. Uma galera, hein? Só cara de encarnação, né, senhor? Eu vou pegar esse gancho. Muito bom você ter dito. Justamente por conta de que o catolicismo, ele surge no ano 30 depois de Cristo. E a doutrina espírita surge quando? Isso, 1857. Logo ali. E nem precisa ser de mineiro. 1857, em comparação a catolicismo, 30. Pelo catolicismo, os que já foram católicos, vamos nos recordar, quando alguma coisa muito negativa acontece na nossa vida, é culpa do diabo, Camuyão, Lúcifer, tem nome pra caramba. E quando uma coisa muito maravilhosa acontece na nossa vida, é a obra de Deus. Cadê o nosso livre-arbítrio? Cadê a nossa responsabilidade? Não existe. Cara, de verdade, eu pensei até em ser padre, gente. Eu acho que ia ser um padre muito doido da vida. Mas, tanto que eu tenho gratidão pelo catolicismo. Porém, a gente precisa ampliar essa nossa visão. E essa visão ampliada não é por conta do demônio e nem por conta de Deus, muitas das vezes. A gente precisa começar a assumir as rédeas da nossa vida e as responsabilidades daquilo que a gente faz ou deixa de fazer. Se de repente eu vou e empurro alguém, bato em alguém, xingo alguém, maltrato alguém, não, é por conta do diabo. Não, mas calma aí. A doutrina espírita ensinou que não tem diabo. Mas quando eu cometo alguma coisa, é culpa do... Só mudou o nome. Só mudou o nome. A gente continua como aquela criança que quebra alguma coisa, que faz alguma coisa errada e fala: não, mas foi o coleguinha. Não, foi ele, não fui eu. E aí a gente se recorda do quanto que nós ainda estamos aprendendo. E o próprio mestre disse isso: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. São inconsequentes. Não tem a proporção, não tem a dimensão. Pegando essa base, eu vou aqui agora no Livro dos Espíritos, na questão 84, que diz assim: os espíritos constituem um mundo à parte daquele que vemos, do mundo material? Sim, o mundo dos espíritos ou das inteligências incorpóreas. Beleza, vamos montar a base.
Qual dos dois mundos é mais importante na ordem das coisas? O mundo espiritual ou o mundo material? O mundo espiritual, que pré-existe e sobrevive a tudo. O mundo espiritual poderia deixar de existir, o mundo material, perdão. O mundo material poderia deixar de existir ou nunca ter existido sem alterar a essência do mundo espiritual? Sim, eles são independentes. Entretanto, o relacionamento entre os dois mundos é permanente. Ou seja, eles interagem entre si de maneira incessante. Tá. Estamos falando aqui sobre os espíritos, estamos falando sobre o plano espiritual, não estamos falando em nenhum momento sobre moralidade. Não estamos falando de quem é bom ou de quem é ruim. Vocês conseguiram perceber isso até agora? Ótimo. Os espíritos possuem uma forma determinada, limitada e constante? Para a visão dos homens, não. Para a nossa visão, sim. Limitação nossa. Estamos mais próximos do começo do que do fim. A gente não conhece nem o fundo do mar. A gente não conhece nem o que está fora da terra. Aí a gente está querendo conhecer a intimidade, a particularidade, a profundidade da criação do próprio Criador. No mínimo, né, uma certa soberba nossa. Não é que nós não possamos questionar, devemos. Lembremos sempre que existe um tríplice aspecto da doutrina espírita que infelizmente muita gente não se atenta. Primeiro, filosofia. Segundo, ciência. Terceiro, religião, mas com o sentido de religar e religação com Deus. Eu vejo em todos os lugares por qual eu passo, grande parte está muito mais na parte religiosa. E aí a gente se recorda com o que o Senhor disse. Ano 30, 1857, somos várias roupagens de uma única vida. De repente, a minha outra vida nem estava ainda doutrina espírita aqui no planeta. Então, naturalmente, eu vim como católico, ou alguma outra derivação do catolicismo. Por isso que a gente ainda vê essa questão do olho por olho, dente por dente. Porque muitas das religiões ainda pegam muito o Antigo Testamento. Nada contra, é uma base maravilhosa que a gente precisa ter. Assim, precisa, é importante ter. Mas, por isso que a gente ainda tenta instintivamente ir muito mais para a parte religiosa, mas a gente precisa até pegar da própria doutrina espírita. Espíritas, o primeiro ensinamento... Olha só, ato falho. Amai-vos, é sobre o amor. E o segundo sim, instruí-vos. A instrução ela é muito importante, mas não pode ser maior do que o amor. Eu posso ser o cara mais inteligente, mais sagaz, com maior conhecimento, mas se eu não tiver amor, isso está lá na carta de Paulo, né? Nada seria, não ia valer de nada. Então vamos pegar aqui. Os espíritos possuem uma forma determinada, limitada e constante? Para a visão dos homens, não. Para a nossa, sim. Se quiserem, o espírito é como uma chama, um clarão ou uma centelha etérea. Os espíritos bons ou os espíritos ruins? Todos. Todos. Lembremos, fomos criados simples e ignorantes. Vamos chegar nesse ponto aqui, que também é muito importante. Então vamos lá. Questão 135. Que essa daqui também é muito legal para a gente analisar. 135. Existe no homem alguma coisa a mais além da alma e do corpo físico? Existe. A ligação, o fio que os une, a alma ao corpo físico. A gente chama esse fio, essa matéria mais sutil de... Essa galera tá boa demais, velho. Tá vendo? Aqui não é só religião. Isso aí. Tá. Olha só que interessante. Qual a natureza desse fio, dessa ligação?
semimaterial, isso é, de natureza intermediária entre o espírito e o corpo físico. É preciso que essa ligação seja de natureza semimaterial para que haja comunicação entre o corpo físico e o espírito. E por meio desse fio, o espírito age sobre a matéria e vice-versa. A alma é independente do princípio vital? O corpo físico é apenas um envoltório. Já o dissemos. Toma, presta atenção, estuda direito. Com isso tudo, a gente está criando a base para a gente compreender justo o objeto da nossa observação de hoje. O obsessor é um espírito. E a condição ao qual ele se coloca como obsessor pode variar absurdamente, mas nós nos colocamos aqui numa situação simulada, colocada a termo, que nós nos tornaríamos algozes também. Muito obrigado. São os anjos da vida. E aí, na questão 99, fala o seguinte: nós temos algumas escalas que a doutrina espírita nos mostra. Escala dos espíritos, e agora a gente vai entender essas escalas. E a gente vai chegar cada vez mais próximo para falar sobre o obsessor. Primeiro grupo, primeira escala, são os espíritos puros. Aqueles que já chegaram lá. São aqueles que não têm o que espiar, não têm o que, de repente, passar por provas. As provas para eles não são provas, são simplesmente missões. É um negócio totalmente diferente que é até difícil para a gente conceber. Segundo grupo, dos espíritos bons. Os espíritos bons têm alguns subgrupos. Espíritos superiores, espíritos de sabedoria, espíritos científicos e espíritos de boa vontade. Eu estou me espremendo para tentar estar aqui nesse de boa vontade, porque os outros eu estou longe mesmo, com certeza. E agora vamos para o terceiro grupo, que são os espíritos imperfeitos. Espíritos batedores ou perturbadores. Espíritos neutros. Não faço nada de bom, mas também não faço nada de ruim. Estou de boa. Está de boa, não. Não basta não fazer o mal, é imprescindível fazer o bem. Espíritos pseudo-sábios, aqueles que se julgam muito conhecedores, mas não colocam em prática. A verdadeira obra é essa, fazer acontecer. Espíritos levianos e espíritos impuros. Esse é o terceiro grupo, os espíritos imperfeitos. Eu não vou nem perguntar se vocês se identificam em algum. Fica aí a reflexão para vocês e a sugestão de vocês adentrarem nesse tópico. Questão 121. Por que alguns espíritos seguiram o caminho do bem e outros o do mal? Resposta dos espíritos: eles não têm o livre-arbítrio? Deus não criou espíritos maus, criou-os simples e ignorantes, ou seja, com as mesmas aptidões para fazer o bem ou o mal. Aqueles que são maus, assim se tornaram por vontade própria. Pô, meio pesado, Vontade própria. Fala sério, só olha, eu vejo aí algumas histórias, o bicho pega, a pessoa não tem escolha. Sempre temos. Sempre temos. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ele escolheu não revidar. Ele escolheu não se libertar através da violência. Ele escolheu seguir o fluxo natural, porque a vida é muito mais do que a matéria. E quando Pedro, parecendo Zorro, puxou a espada e cortou lá a orelha do cara,
Aí Jesus gritou, isso, agora mira no pescoço. Não foi não, pelo amor de Deus, hein, gente? Embainhe agora a tua espada, porque quem com ela fere, por ela perecerá. Não é através da violência. É fácil fazer isso? De jeito nenhum. E se não é fácil, para a gente que está escolhendo estar aqui, no dia de sábado, é sábado mesmo, né? Sábado, para ouvir sobre Jesus, aprender um pouco mais, vocês estão aqui querendo aprender, querendo melhorar. Mas tem gente que já desistiu. A minha vida é só pancada, é só doideira que acontece. E aí, por conta de repente a pessoa está num movimento, num estágio de dor tão intensa, nos cabe julgar? Mas não é isso que a gente vê a todo momento? Quem aqui participa de reunião mediúnica, levanta a mão. Quem aqui já ouviu, que participa da reunião mediúnica, falar assim: ô meu irmãozinho, nós precisamos pensar diferente. Esse termo irmãozinho, meu irmão amado, comum, não é? Se a gente vê alguém matando alguém na nossa frente, a gente vai chamar de irmãozinho, irmão amado? Mas o cara que está chegando na mesa, ele de repente fez atrocidades que a gente nem calcula. Como é que eu posso chamar ele de irmãozinho amado e o outro que eu estou vendo eu não consigo? Ah, porque ali naquele momento eu estou para o trabalho nessa hora. Daí que Jesus chegava lá para os membros do Sinédrio e falava o que para eles? Hipócritas. E de fato, isso é hipocrisia. Como que eu posso então, para quem eu não estou vendo, ser mais bondoso com quem eu estou vendo? Como que eu posso ser mais bondoso com alguém que eu nem sei a história do que quem está do meu lado dentro da minha casa? Como que eu posso de repente chegar e ver uma criança furtar, agredir e entender que ela está passando necessidades e eu não julgar ela, mas o meu filho faz um negocinho e de repente eu sento sarrafo nele? Ou critico absurdamente? A gente precisa rever os nossos conceitos. Estou falando alguma coisa absurda aqui, gente? A gente precisa rever os nossos conceitos. Jesus amava independente de quem fosse. Mas eu não consigo, Sauler. Ok, mas pelo menos a gente precisa saber disso e ao menos se refrear de não fazer o errado. Que a gente não faça o certo, mas que a gente não vá fazer o errado sabendo que é errado. Muito mais será cobrado aquele que for dado. Conhecimento é bastante, gente. E esse é um dos grandes móveis de processos de culpa de muitos espíritas quando desencarnam. Esse é o inferno. E não um lugar normalmente circunscrito, com cabra lá, chifrudo, com um tridente, o caldeirão de fogo. Vou te dizer que esse seria menos pior do que a gente ficar revendo e revisitando tudo aquilo que a gente fez de negativo, todo o bem que a gente deixou de fazer por conta de não se importar e ver as consequências de cada ato. Isso é um verdadeiro inferno. Só que o nosso psiquismo, ele vai e entra numa lei de afinidade e acaba atraindo para nós espíritos vibrando na mesma sintonia, ou pior. Quero trazer aqui questão 456, perdão. Os espíritos veem tudo o que fazemos? Se a gente acha Big Brother, falta de privacidade, gente. Se liga só na resposta. Sim, eles podem ver, pois constantemente estão rodeando os homens. Entretanto, os espíritos apenas veem aquilo
que lhes interessa e não se ocupam com o que lhes é indiferente. Não entendi essa última parte não, hein, Sauler? Mas eu faço tanta coisa boa, eles não vão perceber essa coisa boa que a gente faz. Eles vão continuar focando no que você já fez de negativo e nas coisas que você ainda faz que não são positivas. Poxa, mas eu me esforço tanto, bom para você, mas isso não vai fazer com que você transforme o outro que está ali querendo te prejudicar. A vingança dele é o objeto principal. Tem uma coisa que eu não vou mentir para vocês não, eu fico meio que em pânico quase. Quando eu li que essa é a minha melhor encarnação, eu falei, puh! Meu Deus, eu fui pior, gente. Fui. E muito pior. Se eu não sou coisa boa agora, antigamente, sem nem buscar, sem nem me conectar, sem nem querer realmente, verdadeiramente ser melhor, imagina o que eu fazia, porque eu já não sou coisa boa agora. Eu não estou falando para ficar bonitinho e engraçado, não. Tô real aqui. Sou muito imperfeito. Eu falo de mim, né? Imagina. Você é imperfeito. Com quem? Então, na 457, fala assim: os espíritos podem conhecer os nossos pensamentos mais secretos? Eu lembrava que no catolicismo falava assim, Sauler, é só não falar em voz alta que o demônio não consegue ler os nossos pensamentos. Rapaz. Vamos lá para a resposta. Conhecem até o que as pessoas gostariam de ocultar delas mesmas. Fica com raiva de mim não, gente. Eu tô lendo. Eu venho com o livro, é o meu álibi. Nem as ações, nem os pensamentos podem ser ocultados pelos espíritos. Só para eu entender, pelos espíritos bons? Todos. Todos. Em nenhum momento está falando da classificação dos espíritos para essa habilidade. Alguém já ouviu falar de forma-pensamento? Levanta a mão aí, por favor. Uma quantidade boa. Os nossos pensamentos, de fato, eles tomam forma e meio que se materializam. É uma matéria super sutil. Mas esses pensamentos ficam orbitando ao nosso redor. Então ele só olha aqui assim e está vendo tudo. Não é muito difícil. Tudo fica explícito. Nesse caso, será mais fácil ocultar alguma coisa de uma pessoa viva, encarnada, do que dessa mesma pessoa depois que morre, desencarna? Certamente. E quando alguém pensa que está bem escondido, muitas vezes existe uma multidão de espíritos a observá-lo. Não, eu estou fazendo isso daqui, mas ninguém está vendo. Estou roubando, estou traindo, estou usando coisas que são ilícitas, estou fazendo um ato criminoso. Vai que você não está sendo visto. Às vezes é uma multidão de espíritos. 459, essa muito conhecida. Os espíritos influenciam em nossos pensamentos e ações? Muito mais do que podes imaginar. Frequentemente são eles que dirigem os encarnados. A primeira vez que eu li isso daqui, a minha imagem foi como se fosse um teatro de fantoches, sabe? Que eles são comandados. É claro que isso daqui é uma forma muito dura de dizer. Só que a gente precisa compreender o porquê que isso se dá. Eu só vou entrar na sintonia com esses espíritos que vão me conduzir para coisas negativas se eu me permitir.
Então não é culpa do Espírito que está fazendo isso com você. Você deu fácil acesso, você abriu as portas, as janelas. Você falou: vem, meu camarada, vamos brincar um pouquinho. E eles vão brincar com a gente. E essa brincadeira não é agradável, pelo menos pra gente. 466. Por que Deus permite, Deus malvado, absurdo, por que Deus permite que esses espíritos nos estimulem a praticar o mal? Vamos ampliar a nossa visão, gente. Somos espíritos imortais. Eu hoje estou Sauler. As minhas outras roupagens pode ter sido no sexo feminino, no sexo masculino, na China, na Europa, na Oceania. Independente. Porque eu vou passar e vivenciar aquilo que eu mereço. Não. Preciso. A gente não tem aquilo que a gente merece. Se a gente pensar em merecimento, Jesus merecia passar pelo que passou? Chico merecia ter tantas chagas do jeito que tinha? Madre Teresa, Gandhi, Martin Luther King, Buda. Estou nem falando só doutrina espírita. Essa galera merecia passar por tanto apuro? Não é sobre merecimento. Então vamos parar também com: poxa, mas eu vou sempre no centro espírita? Oh, já estou dando passe, estou trabalhando na mesa mediúnica. Caramba, ainda estou passando por apertos. Eu acho que vocês não entenderam o jogo. Santa Teresa d'Ávila, certa vez, caiu da sua montaria indo em missão. E aí ela cai, se suja porque caiu na lama. Ela vai e fala: caramba, Deus! Isso já é a interpretação e a tradução do Sauler, tá? Mas ela era meio da pá virada. Caramba, Deus! Estou indo fazer um trabalho para o Senhor. É isso que eu mereço? Então Deus responde: é assim que eu trato os meus amigos. E aí ela não deixa barato não, ainda fala: é por isso que os senhores têm tão poucos. A gente quer ser feliz agora. A gente não quer ter dificuldades agora. Mas Jesus constantemente falava: se vocês querem ter o galardão, a recompensa de vocês agora, tudo bem, vocês podem, mas vocês não terão no reino dos céus. O nosso imediatismo acaba sendo uma grande pedra de tropeço. E esse imediatismo é muito do psiquismo dos espíritos que se encontram na condição de obsessores. Não entendem que esse processo tem duas vias. É uma via de mão dupla. Ora eu estou como algoz, ora eu estou como sofredor. Ora eu estou agredindo, ora eu sou agredido. Mas ele me agrediu, Sauler, eu estou certo em agredir de volta. Está certíssimo. Segundo a sua verdade. Mas não quer dizer que não vão ter consequências. Porque a semeadura, ela é livre. Mas a colheita, ela vai ser obrigatória. Não tem outro caminho. Tudo que a gente faz vai trazer consequências. Essa lei do retorno é uma lei divina. Deus é imutável e suas leis também. Influências espirituais. Meu Deus, passou muito rápido esse negócio. Influências espirituais. Sauler, mas eu tô bem pra caramba. Tô quase levitando. Quando eu saio de lá da sala do passe, que eu arrebento no passe. Ó, é vibração pra caraca. Jesus no deserto, ele foi tentado, galera. Jesus, um espírito crístico. O que ajudou a construção do nosso planeta. O ser mais perfeito que já pisou aqui.
Quem somos nós, na fila do pão, para falar que a gente não vai ser obsidiado? Judas. Até hoje tem gente que ainda malha Judas. Putz, é muito complexo. É muito complexo. Judas já está anos-luz na frente. E a galera ainda malhando Judas. E isso por conta de imediatismo. Não compreender o que vai no íntimo. Uma terra onde a agressividade era o mais comum. E tem uma mensagem que vai vir um Messias, que vai ser o Rei dos Reis. Esse cara vai vir com um alazão, com uma armadura dourada, vai soltar poder pelos olhos, vai fazer de tudo. E aí chega Jesus, com uma proposta totalmente diferente. Mas ele vê que esse mesmo Jesus, rapaz, o bicho é poderoso mesmo, esse é diferenciado. Ele anda sobre as águas, ele acalma as tempestades, ele cura leproso. Disseram que fez até um morto sobreviver lá, renascer, sei lá o que houve, rapaz. É muito poder. Já pensou que negócio doido? Vir um pouquinho peixe e pão e alimentar uma multidão absurda? Esse cara consegue muita coisa. Eu vou forçar uma barra. E aí ele vai lá e traz Jesus. Olha que interessante. Jesus vira para ele na última ceia e fala: Judas, o que tens de fazer, faça. Vai e faça depressa. Se o cara estava confuso, agora ficou mais ainda, né? Não, então é isso mesmo que eu tenho que fazer. Mas esses pensamentos vieram a confundir através de influência. Tanto que Jesus disse: dentre um aqui, um é o demônio. Isso está na Bíblia. E não está chamando Judas de demônio, pelo amor de Deus. Mas ele estava sob uma influência muito grande. Divaldo. Alguém já viu aí Divaldo, Mensageiro da Paz, o filme? Quem? Levanta a mão aí, por favor. Ótimo. Quem não, fica super dica. Maravilhoso filme. Eu já devo ter visto umas 8 a 10 vezes. E eu vejo estudando, gente. Não é porque eu não entendi, não. É porque eu gosto mesmo. Só que Divaldo pensou em cometer suicídio. E quase se jogou. Por conta de quê? Que ele estava infeliz da vida? Que ele perdeu na loteria? Foi desempregado? Ele estava tendo problemas, sim. Mas ele abriu brecha e a influência veio violenta. Todos nós vamos ser influenciados. Eu sou terapeuta profissionalmente. Gente, vocês não têm noção de quantas vezes eu sou ameaçado. Vou contar uma só. Não tem criança. Eu estava atendendo uma mulher que estava vindo de uma sequência de tentativas de suicídio. E aí, depois da segunda sessão, a gente conseguindo já ampliar a visão dela para muitas questões, ela já começando a melhorar o cenário dela um pouco. Só que essa sessão foi muito intensa. Aí eu fui para um local que eu tenho lá na minha casa para dar uma reenergizada e tudo. E aí vieram 2 espíritos, se mostraram para mim, um todo ensanguentado, o outro meio que todo queimado, e falaram assim: nós não queremos que você continue ajudando ela. E se você continuar, nós vamos te prejudicar de uma forma que você nem imagina. Coisa boa demais, né? Eu não sou impertinente não, mas eu sou um cara que eu busco ter muita fé. E como eu tenho mediunidade desde pequeno, não é que seja tranquilo, porque isso nunca vai ser tranquilo. Mas a gente meio que acostuma. E aí eu virei para eles e falei: olha só, não fui eu que fui atrás dela, ela que veio atrás de mim. O meu trabalho é seguindo e levantando a bandeira do Cristo. E eu não vou deixar de fazer o que eu sinto que é a minha missão de vida. Nós vamos prejudicar a sua família. Minha filha era recém-nascida.
E eu falei, olha, se porventura ela não quiser mais a minha ajuda, eu vou respeitar. Mas enquanto ela quiser a minha ajuda, eu vou continuar com ela. Ela fez mais, eu acho que 2 sessões. E eu segui o que eu falei. Eu não a procurei. Porque a gente precisa respeitar o livre-arbítrio. Só que na 3ª sessão, eu entrei em conexão e eu fui intuído e instruído de que era para eu falar com ela. E aí ela começou a chorar e falou, Sauler, esses 2 espíritos com a mesma configuração que você está dizendo se apresentaram numa reunião mediúnica há X anos atrás. A influenciação, ela vai acontecer, gente. É ilusão a gente achar que não. E é por isso que a gente precisa seguir a orientação do Cristo de orar e vigiar. A oração faz o quê? A gente eleva a frequência vibratória. A vigilância faz com que eu perceba o que é meu e o que não é. Se eu sigo isso, eu já consigo melhorar muita coisa. Essa palestra surgiu por conta da primeira psicografia que acabou vindo através de mim. Essa psicografia veio de uma forma que eu achei que era para ser uma peça, que fosse, de repente, alguma coisa teatral e tudo. Eu lembro que depois eu comecei a escrever, eu estava dentro do centro espírita, comecei a escrever, e eu não fui muito consciente. Breves trechos. Depois que eu li, nossa, foi muito intenso para mim, muito forte. Então, eu faço essa palestra aqui para que eu possa trazer a mensagem que chegou para todas as pessoas. E essa mensagem veio como como que eu posso dizer, uma narração. Então eu vou contar para vocês. Isso é o espírito, tá? Narrando para mim. Em um bar popular, com muitas pessoas bebendo e conversando, chegam 2 rapazes que se sentam e pedem cerveja. Um deles, Flávio, não era acostumado a beber e entre conversas e alguns goles começam a ficar tontos e sorridentes demais. Nesse momento, uma figura escura se aproxima de Flávio e começa a sugar os seus efeitos, permitindo dessa forma que ele consiga beber um pouco mais. Após algum tempo, os amigos se levantam e vão embora, mas o espírito agora acompanha Flávio e diz: Olá, eu sou o Gusmão e como puderam perceber, sim, eu sou um obsessor. Se me envergonho? Certamente que não. Ao contrário, isso me deixa mais vivo e feliz. Flávio se encontra agora em seu quarto e começa a ter pensamentos embutidos pelo espírito obsessor. Ele entra em contato novamente com seu amigo e marcam para irem novamente a uma boate local para se divertirem. Na boate, Flávio se encontra com o Chico e mais 2 amigos. Eles começam a dançar e beber bastante. Passado algum tempo, Flávio já está completamente embriagado e cai no chão. Seus amigos e ele próprio riem da situação. Como vocês puderam perceber, eu não sou um fraco. Tenho meus artifícios para conseguir o que quero. Até poucos dias, a minha criança nem frequentava lugares prazerosos e hoje em dia já não perde uma oportunidade. Meu contentamento não tem limites. Ao chegar em casa, Flávio é recepcionado por seus pais, que nunca haviam visto o filho em um estado tão lastimável. Acontece uma pequena discussão entre eles e Flávio vai para o seu quarto. As coisas estão indo muito bem e eu não posso bobear. Sua família está percebendo sua mudança. Acho que eles planejam alguma coisa. Tenho que ficar atento. Os pais de Flávio se mostram muito preocupados e resolvem convidá-lo para irem ao centro espírita com eles.
Flávio e Marcela. Flávio se recusa, mas quando soube que Paulo e Marcela, seus amigos de infância, também iriam, resolve aceitar. Não estou gostando dessas pessoas que ele está tendo contato. Eles frequentam uma casa espírita que eu sei, pois já fui me certificar. Tenho que criar mais discórdia. No dia da reunião pública, o espírito obsessor começou suas investidas para tentar Flávio, mas seu padrão vibratório de pensamento agora já estava sendo modificado com o auxílio da espiritualidade superior. Como combinado, Flávio e seus pais foram ao centro espírita. Não! O que está acontecendo? Será que não estou mais assim tão forte? Será que ele não me ouve como antes? E essa tal casa espírita, ele acabou indo. Droga! Isso me deixa furioso. Ao chegarem ao centro, Flávio e sua família foram recepcionados e convidados a entrar. O espírito obsessor parou e não os acompanhou. Já ouvi sobre esse lugar antes, e como sei que não sou desses espíritos bonzinhos, acho que as coisas não serão muito boas para mim. Mas porque ele tem ido tanto lá? Para conhecer nossos inimigos, temos que encará-los de frente. Pois bem, não recuarei. Ao entrar no centro, Gusmão, o espírito obsessor, sentiu uma onda de paz e tranquilidade, o que estranhou logo de cara. Viu Flávio recebendo um atendimento fluídico de um médium, e após isso, 2 espíritos da casa vieram em sua direção. Gusmão se descontrolou e fugiu correndo. O médium que estava atendendo Flávio lhe explicou o que estava acontecendo e indicou que ele ficasse reservado à noite para o processo de desobsessão à distância. No horário indicado, e conforme foi orientado pelo médium, Flávio, em estado de repouso, no seu quarto, ficou mentalizando o centro espírita. Ele está muito mudado desde que começou a frequentar aquela casa odiosa. Mas eu sou perseverante na minha causa e continuarei até tê-lo novamente. Por que ele está tão reservado? O que está acontecendo? Para onde estou indo? Gusmão se vê agora, nesse momento, no centro espírita e lá se depara com vários médiuns e espíritos. Eles novamente lhe oferecem ajuda, informando que não querem o seu mal. Gusmão se sente diferente e não sabe o que fazer. Por medo e orgulho, recua e vai embora. Mas a semente do bem foi plantada. Estou me sentindo perdido. Não sei mais em que ou o que pensar. Sempre me disseram que aqueles espíritos eram nossos inimigos. E, no entanto, eles me ofereceram ajuda e amizade. E se estiverem tentando me enganar? Gusmão retorna à casa de Flávio e sente que o ambiente mudou. Flávio sai de seu recolhimento e se põe a orar fervorosamente ao espírito obsessor. Gusmão se comove e sorri, pois nunca havia sentido o que agora experimentava. O quê? Ele está orando por mim? Eu que sempre lhe fiz mal e prejudiquei? Ele está pedindo a Deus por mim e quer ser meu amigo? Estou com uma sensação tão diferente. Flávio e sua família vão até o centro espírita e ficam sabendo que o espírito obsessor não está mais entre eles no momento. O médium instrui Flávio a sempre vigiar e orar, para que dessa forma ele se proteja com o auxílio da espiritualidade superior. Flávio fica preocupado com o destino de seu algoz e questiona ao médium qual será o seu destino. O médium informa que agora o obsessor será auxiliado pelos amigos espirituais e que muito bonita é a preocupação de Flávio. Gusmão se arrepende do que fizera a Flávio e sente uma intensa irradiação vindo ao seu encontro. Ele se põe de joelhos e pede auxílio em oração. Senhor, nunca tive amor de família, nunca tive amigos verdadeiros.
Já pequeno, sofri agressões de todas as formas e maus tratos de todos a quem tive contato. Mendiguei, chorei, implorei e nunca recebi auxílio. Isso me revoltou ao ponto que eu transformava dor, fome e miséria em raiva, o que me dava forças. Fui impulsionado pelo ódio durante minha vida inteira, e isso também me trouxe consequências. Eu não era uma pessoa solitária, pois sempre havia um ou outro que compartilhava dos meus desejos mundanos. Fui morto em um assalto que cometi à mão armada, mas nem consigo ter raiva de quem me tirou a vida, pois isso cedo ou tarde aconteceria. Quando desencarnei, tive ao meu lado espíritos que compartilhavam meus pensamentos e me ensinaram alguns métodos para continuar com os meus vícios. Como estava iludido. Senhor, eu nem sequer sei fazer oração, mas peço-lhe perdão por todas as coisas que fiz de mal. Lamento não fazê-lo a cada um a quem prejudiquei. Como é belo o sentimento verdadeiro do amor. Ensina-me a amar, para que ao meu turno eu também possa ajudar, como eu fui ajudado. Não me desampare, Senhor. Obrigado pela oportunidade. E nesse momento, alguns espíritos amigos vieram e o acolheram fraternalmente, guiando as esferas de recuperação e amparo. Obsessor, algoz ou sofredor? Num primeiro momento a gente pode ficar revoltado com o Gusmão, né? Fazendo tantas coisas terríveis. Mas depois a gente começa a ter um sentimento de compaixão para com ele. Esse é o ponto do nosso imediatismo. A gente julga, a gente critica, a gente aponta, a gente já dá a sentença. Nós estamos na mesma condição que esses que hoje estão perdidos, adoecidos por falta de amor. O amor que cobre uma multidão de pecados, o amor que transforma, o amor que inunda. Que nós possamos amar verdadeiramente. Meus discípulos serão reconhecidos por muito se amarem. Se nós nos dizemos cristãos, ou pelo menos desejamos ser, é o amor que tem que ser o principal objeto para todos nós. Muita paz a todos.